Olá, galera, tudo bem? Estamos aqui para o 51º programa CV Connect Esportes. Agora é a terceira parte para falar de Campeonato Paulista. Estou aqui com ele, mais uma vez eu digo, irreconhecível Vinícius Alvarenga e o amigo Charles Mendes. Agora sim, galera, chegamos aí. Tenho comigo aqui um corintiano e um palmeirense hoje para falar de Campeonato Paulista. Para a alegria de um, tristezas de outros, vamos falar. Vamos pular, né, Charles? O Charles está rindo da orelha na outra, Vinícius. Como é que a gente faz? A gente vai ter que tolerar ele aqui hoje, porque não tem como, né? O Palmeiras acabou, mais uma vez, passando para uma semifinal de Campeonato Paulista e nós temos que, infelizmente, engolir essa dolorosa notícia. Infelizmente. Vamos só projetar aqui, Charles. Já que nós estamos falando da sua alegria, vamos continuar com a sua alegria. Palmeiras com mais um gol de Rony, né, Charles? Sempre ele também, né? Sempre o Rony resolvendo a parada para o Palmeiras. O São Bernardo, que foi, a gente tem esse confronto aqui entre a primeira e a segunda melhor equipe da primeira fase do campeonato, né? Foram as duas melhores equipes na primeira fase. O Palmeiras acabou no confronto direto, vamos assim dizer, eliminando o São Bernardo nas quartas de final do Paulistão e avançando à semifinal. Aí. O São Bernardo jogou muito bem o jogo aí. Nós temos aí um equilíbrio de chutes, né? Chutes para gol também muito equilibrado, maior posse de bola do Palmeiras, mas é isso que se esperava, né? Porque é o mando de campo do Palmeiras e uma equipe igual ao Palmeiras, a gente espera que ela domine mais a posse de bolas. Passe, o Palmeiras não foi tão assertivo quanto costuma ser, né? Apenas 77%, mas mesmo assim acabou sendo superior do que a equipe do São Bernardo. Vinícius, a sua opinião aí técnica, porque eu sei que sentimental nesse jogo não tem nenhuma. Bom, na verdade, eu não acho que o Palmeiras foi superior ao São Bernardo. Na verdade, foi uma casualidade, porque o Rony soube aproveitar muito bem a oportunidade e fez aquele gol de cabeça. Mas o São Bernardo ele já estava buscando o gol desde o início, porque não vou desmerecer o Palmeiras de maneira alguma, apesar de eu ser corintiano, não vou desmerecer. Mas se o São Bernardo passasse do Palmeiras, não seria surpresa. Não seria surpresa nenhuma. Eu concordo com você nesse ponto. Eu acho que a equipe de São Bernardo apresentou um ótimo futebol na primeira fase, superou vários outros clubes, terminou à frente, vamos dizer assim, dos outros três grandes, né? Corinthians, São Paulo e Santos. Então, o São Bernardo não era uma equipe boba, era uma equipe competitiva e que poderia sim ter eliminado o Palmeiras. Charles, concorda com o Vinícius que foi um jogo equilibrado e qualquer uma das duas equipes poderia ter sido vitoriosa na partida? Foi um jogo muito equilibrado aí. O Everton fez muita diferença no jogo. E é isso, assim, que uma das principais diferenças do Palmeiras do ano passado para esse, que é a falta que o Danilo faz no meio de campo, faz muitas vezes que os outros times consigam tenham muito espaço no meio de campo. Isso faz muito volume. Não sei, só perceber que muitos jogos, o Everton, que ano passado muitas vezes nem precisava fazer muitas defesas, cada Sujava jogo, nem o uniforme. muitos jogos nem trabalhava ano passado direito. Agora, é direto, muitos jogos ele está sendo destaque do time, por causa desse meio-campo mais espaçado que o Palmeiras tem esse ano. Mas é a vida, né? A diretoria não vai contratar mesmo, então segue assim. O Palmeiras perdeu jogadores importantes das últimas temporadas, daquele elenco vitorioso, né? E a diretoria do Palmeiras, na contramão de todas as outras, ela não investe em contratações e nem repõe as peças, né? O Abel Ferreira que se vire e tire o coelho da cartola. Literalmente isso é o pensamento. Vamos lá então, Vinícius, vamos pular aqui para o próximo. Vinícius,
Vamos falar da nossa Não, tristeza. Vamos fazer uma contrapartida da alegria do Charles, vamos falar da nossa tristeza, cara. não. Corinthians saiu atrás no placar, empatou com o Paulinho, que voltou da lesão, já tinha marcado um gol no jogo anterior, marcou novamente, mas nos pênaltis acabou o Ituano levando vantagem. Ituano esse que estava praticamente eliminado, ressuscitou na Bacia das Almas para Quase. tirar o Corinthians. Vinícius, o que falar desse jogo? Primeiramente, vou te fazer uma pergunta. O Cássio, ele sofreu um grande frango ou você acha que aquele chute foi um chute indefensável? É, isso aí é uma questão de opinião, né? Alguns vão falar que foi um frango, outros vão falar que é um lance normal, né, de jogo, que é um chute que o cara acertou. Eu acredito que tenha havido uma certa falha, sim, mas também nada que desmereça também o trabalho que o goleiro fez e tem feito no Corinthians também. O Sim, Corinthians tem eu, feito algumas substituições aí, o Carlos Miguel, né? Carlos Miguel, se não me engano, tem jogado algumas partidas. Carlos Miguel ou Carlos Henrique? Agora me fugiu, é Carlos Miguel, né? Jogado algumas partidas, vem fazendo esse revezamento, o Corinthians aí com os goleiros. E o Cássio é o Cássio, né, cara? Não tem o que falar. Tem mérito suficiente para falhar. Brinco eu que o Corinthians já estava fugindo de um confronto contra o Palmeiras na rodada seguinte aí também. Mas aconteceu, né? Futebol é como a gente sempre diz, futebol é jogado, é uma caixinha de surpresa e, infelizmente, para a infelicidade do torcedor corintiano, às vezes num lance, uma falha, mas o Corinthians teve tempo para reverter o placar e acabou também não fazendo. E numa disputa de pênalti, aí é quem tiver melhor concentrado e melhor preparado. E aí a felicidade foi da equipe do Ituano. Charles, Meu sua amigo, opinião neutra para esse jogo? sim. Quanto, quanto ao Cássio, eu até acredito que mais seja pelo fato de ser o Cássio, de ser quem é. E por isso tem aquela goleiros grandes tem aquela obrigação de, nossa, esse cara pegava. Isso, tipo, se fosse X anos atrás, ele tinha pegado essa bola. Tem muito esse pensamento, assim. Tem muita comparação, tem o peso na história que o cara fez, mas nada desmerece tudo aquilo que ele fez e conquistou pelo clube. Lá já tá na história, já tá marcado em pedra já. E quanto ao jogo, é aquilo lá, né? O Ituano, pô, é aquilo, o time pequeno consegue sair na frente, é aquilo, é O mesmo. Santos estava de rebaixado para semifinalista. Sim, se o Santos tivesse ganhado aquele jogo, o Ituano estava rebaixado agora para a Série A2 do Estava Paulista. com 9 pontos, ganhou o último jogo, pulou para 12, se classificou para pegar o Corinthians, que não teve sufoco nenhum no campeonato inteiro, e Hum. acabou eliminando o Corinthians e indo para a semifinal. Questão dos jogos que são só mata, um jogo só um jogo só é totalmente imprevisível, assim. O Corinthians que não tinha encontrado nenhuma dificuldade, não tinha tido que jogar até então, acabou no jogo que precisava ganhar, acabou ficando de fora para a tristeza do corintiano Vinícius Alvarenga, que está aqui comigo hoje. Vamos falar aqui então, Bragantino, que para esse ano, pelo menos, é o quarto grande aí de São Paulo, né? Que já que o Santos ficou para trás. Bragantino pegou o Botafogo, o time da linguiça, e acabou mandando 2-0, 2 gols de Bruno Gonçalves, e o Bragantino está na semifinal. Vinícius Charles, o Bragantino hoje é, no lugar do Santos, o quarto grande, ou vamos dizer, o quinto grande aí. O Campeonato Paulista hoje tem um quinto grande no seu futebol, ou o Santos hoje está em uma decadência? O que vocês me dizem a respeito disso? é meio complicado ficar taxando algum time de grande ou não,
Porque normalmente a gente costuma falar que os times grandes são aqueles que já têm vários títulos e uma história já bem longa. Então, É o caso do Santos, né, por exemplo. eu não posso dizer que o Bragantino é um dos grandes tradicionais do estado de São Paulo, do Campeonato Paulista, mas ele é um dos ótimos times que compõem o campeonato. Ô, Vinícius, colocando aí, complementando o seu comentário, vamos assim dizer, não conquistou títulos ainda o Bragantino, mas a gente está falando assim, só na questão dele estar figurando nos últimos anos. Na verdade, o motivo do comentário foi por ele figurar os últimos anos aí em semifinal entre os quatro primeiros do Brasileirão, numa final aí de Sul-Americana, nessas situações, porque nós tivemos no passado outras gremiações, né? Aí no estado de São Paulo, tivemos a Portuguesa, que já falamos aqui, eu e o Giovanni, em outros episódios. Falamos também do Juventus, né, o moleque travesso. Tivemos o São Caetano, que chegou à final de Paulista, de Campeonato Brasileiro, lá contra o Vasco da Gama, na Copa João Avelange, no ano 2000. Lembram da marcante Lembro. entrada de Eurico Miranda dentro do campo? Morre esse assunto, deixa para lá. Mas grande São Caetano naquela época, disputando final de Libertadores da América também, né? Então, são fatos que chegou, mas não se firmou, né, Vinícius? É Na, ver- o. na Sim, pode verdade, falar. são times que estão em busca de afirmação para ser, Isso. sim, os, um time grande, referência no estado. Nós falamos aí uma coisa que está acontecendo nos últimos 2, 3 anos, né? Eles precisam manter isso por um período aí, vamos dizer, de 10, 12, 15 anos, para a gente colocar de fato ele como um grande, né? Isso aí tudo vai depender muito da Red Bull, literalmente. Os investimentos, né, Charles? Da Red Bull empresa. Questão financeira de investimentos, né? E do clube deixar o time ser estruturado, né? Desculpa, a empresa deixar o time ser estruturado. Mas eu acho que esse aí, no caso do Red Bull Bragantino, eu acho que isso aí já é algo meio que resolvido. A Acho gente que é tem aí, ô Vinícius, um sucesso que a gente não tinha pego igual. Eu dei todos esses exemplos aí de gerações e times anteriores, mas a gente não tinha essa questão de clube-empresa, de SAFs, naquela época também, né? É, Isso é um fator que pesa favorável ao Bragantino, né? E o Bragantino não tem uma dívida gigantesca como a do Botafogo, a dívida do Botafogo está aumentando com a SAF. Eles pode começar a ter bloqueio de repasses de verba do Botafogo. A questão que a gente colocou também sobre o Santos tem toda a sua história, claro, a gente não desmerece nada disso, claro, mas tem a questão de o time hoje do Santos é um time para brigar contra o rebaixamento, né, Vinícius? No Brasileirão, eu falo. não tenho certeza. Até o Brasileirão ainda muita coisa pode acontecer, pode vir alguns reforços, pode Não, conseguir alguma. se não mudar o elenco, né? Não, pois então, ainda tem muita coisa para acontecer, mas, bom, times como o Santos, com uma grande tradição, nunca ninguém vai querer, principalmente os torcedores, ver ele caindo para a segunda divisão. Certeza. Então, a cobrança em cima dos dirigentes do Santos já está muito grande. Acho que só vai aumentar se continuar com resultados ruins. Charles, se não tiver investimento no Santos para novos jogadores, como o Vinícius colocou, e a Ah, base não vier forte para esse ano, briga o, para não cair? o Santos realmente tem essas questões aí, e o Santos, a gente sempre o que salva ele é a base. Geralmente, quando o Santos está com a corda no pescoço, surge uns dois, três meninos jogando bem, que conseguem dar um sopro de vida novo para ele.
Assim, O Red Bull Bragantino merecidamente. A gente só errou aqui, né, Charles? A gente tinha falado que o Palmeiras superaria o São Bernardo, mas seria um bom jogo. Que o Uhum. Corinthians superaria o Ituano, não aconteceu. Que o Bragantino venceria o Botafogo. E aqui a surpresa também, que para mim é a maior surpresa, Santa. do Corinthians e do São Paulo, para mim as duas grandes surpresas aí, né? O São Paulo, que ficou no 0-0 com o Água Santa, que também não tem uma equipe ruim, e o Água Santa, Vinícius, para justificar o nome, fez milagre. Nem São Paulo conseguiu aguentar a Água Santa. É tanta chuva, é tanta água, Charles, que nem o São Paulo conseguiu. São Paulo jogou, eu acho que foi teoricamente até superior, melhor do que o Água Santa. A gente acreditava numa vitória aí, numa classificação do time tricolor, mas o Água Santa é aquilo, né? Hoje em dia não tem mais time bobo no futebol, é um time que se aproveitou das condições, trancou a casinha, segurou o placar e nos pênaltis também, né? Assim como o Corinthians acabou derrotando o time do São Paulo. Como diria uma coisa, faltou um detalhe só para São Paulo, a bola na rede. Para ele, porque olhando os números, 16 chute, 4 pro gol, 67% da posse de bola, 84% da precisão dos passes. São Paulo, bem, pelo menos nos números, muito superior ao Água Santa. O Água Santa não chutou uma única vez a gol. E esse aí, nosso amigo Giovani, nosso garoto e querido amado tricolor paulista aí, acabou vendo seu time eliminado. Giovani, aquele abraço, que Deus esteja contigo, meu amigo, e se precisar, a gente está sempre por aqui. O tricolor paulista acabou eliminado também do Paulistão, sendo superior. Nem sempre vence o melhor, o regulamento estava debaixo do braço do Água Santa, e o Água Santa fez o uso, acabou segurando o placar, trancando a casinha e derrotando o tricolor paulista nos pênaltis. Vamos passar aqui, galera, só para dar sequência. Nós temos aqui também, assim como outros campeonatos aí, os times de interior, o Campeonato Paulista não tem como o Carioca um campeão entre o que pode ser o oitavo colocado, não tem isso. Mas aqui tem um mini torneio chamado Campeão do Interior, onde é disputado também entre o quinto e o oitavo colocado, eliminando, claro, os times da capital, né? Aí os times da capital, por exemplo, não entram, só os times do interior. é para fazer. Campeão do interior, né? Só tem que entrar os times do interior, né? Aí a gente tem aí São Bernardo e Inter de Limeira e Mirassol e Guarani se enfrentando. Amanhã já o São Bernardo pega o Inter de Limeira e o Mirassol pega o Guarani. O São Bernardo que entrou aqui agora, porque se ele tivesse avançado para a semifinal, ele não disputaria o campeonato do interior, né? Ele só entrou aqui porque ele foi eliminado pelo Palmeiras. Caso contrário, ele disputaria a semifinal do Campeonato Paulista. A gente tem aí, já tivemos alguns jogos, mas aí o que importa é isso. Entre esses 4 clubes, teremos o campeão interior e há outro jogo da semifinal, o jogo de... Vamos lá. Palmeiras pega no domingo, às 16 horas, o Ituano, já que o Corinthians não esteve lá, né, Vinícius? Sou ituano desde pequenininho. Água Santa pega o Bragantino. Ou seja, Charles, já teremos automaticamente um clube do interior disputando a final esse ano. Hein? Pelo menos um, né? Eu espero que não aconteça, mas pode ter uma final 100% interior, hein? Espero que não aconteça. Sim. Vinícius Alvarenga, torceremos para uma final do futebol do interior, né? Claro. Ituano contra Água Santa. É isso aí, vamos torcer para o Ituano e Água Santa. O Palmeiras, brincadeiras à parte, aí nossa vontade, né, Vinícius, é essa, mas a gente tem que comentar aqui também o que é o razoável, né? E o razoável é que hoje o Palmeiras e o Flamengo, apesar de todos os tropeços que os dois times possam vir a ter aí, e já tiveram aí no decorrer do ano, o
Palmeiras e Flamengo ainda são os dois times brasileiros a serem superados, né? Eu não O quero Palmeiras deve concordar, mas é avançar, a né? verdade. Infelizmente, né? Para nossa tristeza, Abel Ferreira faz ainda milagre com aquele time lá, né? Ah, sim. E de certa forma, e é que é a coisa, né? A gente vê pelo lado do Flamengo, o Flamengo correndo atrás de reforços para que os jogadores em si, o elenco em si, consiga encaixar sozinho, né? Porque se depender do Vitor Pereira, É engraçado é que o Flamengo sempre se reforça e não está chegando tanto pelo investimento que fez, né? O Palmeiras faz bem menos investimentos e consegue bem mais resultados. sim, sim. É isso aí, é aquela. Mostra o equilíbrio, a escolha, né, do treinador, né, Vinícius, para contratar os jogadores mais pontuais que ele necessita para o elenco, né? Sim, o treinador e a equipe técnica, eles têm que pedir os reforços, mas os reforços pontuais, que são aqueles que encaixam nas falhas que o time está apresentando. Não dá para contratar qualquer pessoa achando que ela vai se encaixar perfeitamente no time. Uhum. Charles, o Abel Ferreira, um ótimo treinador da equipe palmeirense, com bem menos investimentos, né? Uma gestão firme aí da dona Leila, né? O Palmeiras vem garimpando aos poucos cada vez mais títulos, né? E sempre está disputando, né? Mesmo que quando não está ganhando título, pelo menos está figurando entre os primeiros no campeonato que disputa, né? E tem essa questão de como não contrata reforços, acaba dando mais chance para os jogadores que chegam, né? Como o Bruno Tabata. Ele, no último jogo, é, ele, ele jogou muito bem contra o São Bernardo. Ele foi um dos destaques do time do Palmeiras. Até hoje ele não tinha feito um jogo daquele. E se por acaso o Palmeiras tivesse ido atrás de reforço, muito provavelmente ele já estaria basicamente lá no canto, sem ter chance nenhuma. Mas escanteado, aí tem essa vertente de que, como diria, né? Como você não tem opção, você tem que dar chances. E o que dá é realmente, literalmente, mais chance para a pessoa dar certo. Assim, né? Porque você não tem um volume de jogo, né? É difícil você avaliar o jogador e saber o desempenho dele no clube, né? Porque quando o cara não joga, como é que você está avaliando ele? Você não pode avaliar ele só por treino, né? Treino é Já dizia os grandes jogadores aí da história do futebol brasileiro, treino é treino e jogo é jogo. E o Luan não joga nada. Temos aí a possível final que teremos aí. Então, pelos comentários aí, quem passa, galera? Passa de Palmeiras e Ituano e Bragantino e Água Santa. Quem será os dois finalistas aí nesse confronto? Palmeiras e Red Bull. Vinícius, concorda, discorda? Sua opinião. Ituano e Água Santa. Vinícius sempre com os palpites polêmicos aí. Eu vou concordar em partes com o Vinícius aí. Aliás, eu vou concordar com o Charles de novo. Vou te contrariar, Vinícius, mais uma vez. Eu acho que teremos Palmeiras e Red Bull Bragantino aí na final do Campeonato Paulista. Galera, mais alguma colocação aí sobre o Campeonato Paulista? Só que se eu acertar, você tá me devendo outra Quilmes. Uma Quilmes geladíssima para você. Lembrando aí, aquela cerveja gelada do malte e da cevada argentina, lá de Buenos Aires. Teremos aí nosso amigo Luiz Thiago, vai mandar de lá para nós, ô Vinícius. Aguardamos ansiosamente. E se o Luiz Thiago estiver assistindo, um abraço para você. Ô Charles Mendes, mais algum comentário para fazer do Campeonato Paulista? Acho que era isso aí do Vinícius campeonato. Alvarenga, para finalizar, eu deixo com você, dar aquele recado para a galera que nos assiste. Meus bons amigos, vocês que estão seguindo o nosso CV Connect,
Por favor, comente, compartilhe, indique para os seus amigos, mesmo que seja para eles comentar que a gente é feio e não sabe nada de futebol, mas a crítica é sempre bem-vinda também. Compartilhe e se inscreva no CV Connect. É isso, galera. 51ª edição do CV Connect Esportes, terceiro bloco. Ainda tem mais um pedacinho para você que está nos acompanhando. Vai vir aí o quarto bloco para falar do futebol internacional, tanto sul-americano como europeu. Hoje tem rodada da Copa Libertadores da América e teve mais cedo a conclusão das oitavas de final da Liga dos Campeões. A gente volta daqui a pouco com o quarto bloco. Até lá! Até.